Então, essas antes do tempo do espaço, aquela coisa, vieram de onde? Né? Então, sem Deus, o universo tinha que ser eterno, quer dizer, ele tinha que existir eternamente, nunca ter tido um início. Mas a Bíblia nos mostra, e nós cremos, que mesmo falando de uma forma tão pequena para nós, porque Deus precisou falar o mínimo dos mínimos, né? Imagina um elefante tendo que explicar alguma coisa para a formiga, né? Então, Deus ele é muito mais do que isso, né? Ele veio para nos explicar alguma coisa, ele nos deu uma revelação, e aqui o livro de Gênesis, os primeiros 2 capítulos de Gênesis, por exemplo, é tão perfeita essa revelação, porque ela é tão geral, ela não dá detalhes, porque o homem não poderia entender naquela época, e muitos desses detalhes hoje nós ainda não poderíamos entender, não é? E daqui a 1 milhão de anos, se Jesus não tiver voltado e se esse mundo não tivesse acabado, esses mesmos 2 capítulos vão ser os mesmos. E ainda nada irá contra eles. Por quê? Porque eles são gerais de uma forma que, até hoje, todos os estudos que se tem feito não têm derrubado isso que está aqui. Então, a resposta da Bíblia para nós é muito melhor, é muito mais sensata, não é? E, além de tudo, o que é melhor é uma resposta da fé, que diz assim, que existia um princípio que foi a eternidade antes do tempo, antes de começar o tempo, antes de começar esse universo, né? E que existia, então, alguém que habitava eternamente, sem nunca ter sido criado, este princípio eterno, essa eternidade antes do tempo, que é Deus, que existia eternamente e existe eternamente em 3 pessoas unidas em uma só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Então nós vemos que existiu eternamente esta família, né? Essa família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse livro aqui, A Cabana, muitas pessoas até falam mal dele e tudo mais e tal. Eu gostei muito. Parece até que foi um presbiteriano que escreveu. Mas uma das coisas interessantes desse livro é que ele tenta mostrar Deus de uma forma diferente, como uma família, que nós não estamos acostumados muito a ver Deus como família, né? Mas existiu um sempre eterno princípio antes de todas as coisas, onde Deus habitava e que era Deus. Afinal, o que mais importante que podemos saber é que esse princípio é Deus. Esse princípio é o Logos eterno, é o Pai, é o Espírito Santo, né? Eles não viviam em solidão, mas na perfeita comunhão eterna. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E nesta habitação eterna, nessa comunhão eterna, antes de tudo, eles elaboraram o plano de construir tudo para manifestar a sua glória, para o seu gozo, para a sua alegria intensa, eterna, com criaturas. Porque eles tinham essa alegria que não pode nem ser acrescentada a nada por ser tão perfeita, mas sem as criaturas. E Deus queria manifestar esta sua glória às suas criaturas. Não é? Então, em João, nós lemos aqui, no princípio, era Logos, o verbo, ou a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio era. Quer dizer, no princípio existia Deus. Ele não fala aqui que existiam outras coisas, não. Isso aqui, antes de tudo, é mistério que vai ser revelado somente quando nós estivermos naquela condição de 1 Coríntios, né, que diz, capítulo 13, que diz: agora nós conhecemos em parte, mas então, quando estivermos com Deus, conheceremos como somos conhecidos. Como somos conhecidos por Deus. Então, aí diz tudo. Então,
o Logos, a palavra, estava no princípio com Deus. Quer dizer, a família estava unida, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? A vida estava nele. Bom, vida sempre liga muito também ao Espírito Santo, né? E aqui no versículo 2 de Gênesis, nós vemos: a terra, porém, quando depois foi criada, estava sem forma e vazia, mas havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. As pessoas ficam pensando por que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bom, é mistério agora. De qualquer forma, diz o seguinte aqui: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, o Espírito de Deus é vida. Ele pairava por sobre as águas, quem sabe, criando a vida nas águas. E depois veio a dar a luz, quando Deus disse, né, haja luz, e houve luz, né? Então, ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós lemos em Gênesis, né? Portanto, e disse, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre dia e noite. Então, nós vemos aqui: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, a luz. Agora, é importante nós lembrarmos o seguinte, que na eternidade, né, Deus era Deus, a eternidade era Deus, vamos dizer assim, né? No princípio existia o Verbo, existia a palavra, existia Deus. Ele é tão perfeito em si que ele não precisa de uma luz, de uma lâmpada, né? Nem a luz do sol. Então Deus, ele não precisa de olhos humanos para enxergar, né? Ele é diferente, é perfeito em todos os seus, em tudo, na audição, na visão, no olfato, na fala, em tudo, na sua locomoção, no seu raciocínio, né? É um mistério, mas é. Nós, criados à imagem dele, somos apenas um protótipo, vamos dizer assim, do que seria uma imitação, né, do que Deus pode fazer sem esse corpo, sem essa máquina existir. Né? Então, Deus ele estava lá sobre as águas, mas não quer dizer que era trevas para ele, não. Mas quando ele, né, planejava criar o homem, os pássaros, os animais, que enxergassem e que pudessem ver a manifestação da sua glória, pelo menos uma parte dela. Então, esses homens que ele ia criar, esses animais, esses pássaros, tudo, eles precisariam ver. Né? Eles iam nascer nas trevas se não existisse uma luz humana, uma luz universal, uma luz da dimensão da Terra. Né? Então ele cria essa luz. Né? Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Muito bem. Então, nada precisa, né, haver no universo, né, para que a gente possa acreditar em Deus. Nós cremos pela fé. Mas, o que Deus vai revelando, né, nós vamos compreendendo a nossa existência. Então, Kierkegaard, ele estudou muito o eu e a nossa existência do ponto de vista da Bíblia. Né? Aí acabaram dizendo que ele criou o existencialismo, uma filosofia chamada existencialismo, mas ele não era um filósofo propriamente, ele era um teólogo. Para mim ele foi o primeiro psicanalista dos tempos modernos, digamos assim, teórico, porque ele não tratava ninguém na psicanálise. Né? Agora, só que depois disso foi sendo desenvolvido um existencialismo ateu nihilista. Nihilista significa que acredita que a existência é o nada, quer dizer, a gente vem do nada e volta para o nada. Como um deles disse que o homem, se eu não me engano foi Sartre, né? Que o homem é como uma poça d'água. Daqui a pouco
seca e não existe mais nada. Né? Nietzsche, então, nem se diz. Né? Então, o homem vem do nada, o universo vem do nada e partirá para o nada. Agora, suponhamos então que o universo veio do nada. Então, o nada existia? Então, se nada existia, então nada existia? Há a possibilidade de nada existir algum tempo anterior? Então, se esse nada existia, né, ou se esse nada não existia, digamos, como pode algo ter surgido do nada? Somente se houvesse Deus. Né? Então, nós podemos dizer então que o nada realmente havia um nada. O nada do ponto de vista terreno, do ponto de vista humano, do ponto de vista universal desse universo. Mas, na dimensão transcendente, na dimensão mais real, vamos dizer assim, porque aqui é como se fosse algo meio platônico, né, que nós vivemos, não dentro da visão platônica propriamente, mas de que nós somos reais, não uma sombra, uma ideia como Platão poderia imaginar, nós somos reais, porém, fruto da imaginação criativa, né, de Deus. Né? Então, de outra dimensão, nessa outra dimensão existia Deus. Né? Existia Deus. No princípio era o verbo, a palavra Logos. E o Logos era Deus. Né? Então, a Bíblia nos dá a resposta suficiente. Né? A Trindade quis manifestar sua glória e sentir o prazer de ter criado outros seres. Né? Agora, os primeiros a serem criados, segundo nós interpretamos, pode haver outras interpretações, mas uma interpretação reformada, digamos assim, da palavra de Deus, nós cremos que os anjos foram os primeiros seres a serem criados. Né? Isto seria, então, já assunto do nosso segundo estudo. Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que Tu és Deus e és o Criador. E sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito sentimos firmemente, de uma forma que ninguém pode dizer não. Somente aquele que não conhece, que não experimenta, mas ele não tem condição de dizer não sobre mim. Né? A loucura da nossa fé. E nós cremos e sentimos isso. Isto é confirmado nos nossos corações, de forma patente, de forma concreta, que Tu és Deus e Tu és a resposta para o princípio e para o fim de todas as coisas. Obrigado, ó Pai eterno, Criador. Obrigado, ó Espírito Santo, a vida que paira sobre todas as coisas, para dar a luz e para trazer vidas à existência. Obrigado, Logos eterno, Deus Filho, que vieste e habitastes entre nós e nos deste vida eterna em Teu nome. Muito obrigado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.